Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 6, nossa primeira aula, vamos falar sobre a agropecuária dos continentes europeu, asiático e da Oceania. A agricultura e a pecuária no continente europeu. Na economia europeia, o uso intensivo de tecnologias e a contínua inovação nos processos permitem a otimização de recursos, levando à redução do número de trabalhadores no campo e a um elevado índice de produtividade. A agricultura europeia, em geral, é produtiva por conta do desenvolvimento técnico e da intensa mecanização de seus processos. A maior parte da produção agrícola é consumida no próprio continente. De acordo com as condições climáticas, ao longo dos séculos, cada país foi se especializando na produção de determinados produtos agropecuários. Os países do sul, que dispõem de um número maior de horas de sol ao ano, são os principais fornecedores de frutas e hortaliças, enquanto os países do centro-norte são os maiores produtores de cereais e leite. Essa especialização regional é facilitada pela boa rede comercial existente entre eles, posto que os produtos agrícolas europeus recebem subsídios da União Europeia por meio da Política Agrícola Comum, mais conhecida como PAC. Aqui temos exemplos de alguns países do sul, Albânia, Andorra, Bósnia e Herzegovina, Vaticano, Grécia, Espanha, Itália, Macedônia, Malta, Portugal, San Marino, Sérvia, Eslovênia, Croácia e Montenegro. Esses são alguns países do sul da Europa. Já os países do norte, do norte do continente, a pecuária, a bovina e suína recebe destaque com a produção intensiva para atender a demanda de carne e leite da população. A pesca também é muito importante para a economia europeia. Nessa atividade de pesca destacam-se Rússia, Noruega, Islândia, Portugal e Espanha. Aqui nós temos alguns países que compõem a Europa Setentrional, também como é chamada. A Europa do Norte ou Europa Setentrional são sinônimos ali. São duas definições, mas definem o mesmo local. Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia. Esses são os países que compõem a Europa do Norte ou Europa Setentrional. A agricultura e a pecuária no continente asiático. Vamos lá para a Ásia agora, Grande parte da população da Ásia se concentra em áreas rurais e suas atividades estão voltadas no setor primário da economia. A agropecuária e a exploração de recursos naturais são atividades fundamentais, sobretudo para os países em desenvolvimento do continente. A agricultura praticada na Ásia varia em termos de tipo de cultura, do nível de tecnologia empregada e do destino da produção. Atividades agrícolas do continente asiático. Em geral, as atividades agrícolas no continente asiático são realizadas com pouca tecnologia, baixo nível de mecanização e emprego de mão de obra familiar, e a produção é destinada basicamente ao consumo interno. Vários povos praticam a agricultura de subsistência para o consumo da própria família. Porém, há países como o Japão e Israel que empregam técnicas modernas com alta produtividade. Aqui nós temos duas imagens que mostram a agricultura no Sudeste Asiático. Podemos observar que é uma agricultura totalmente manual, não se tem tanta tecnologia, exceto no caso do Japão e Israel, que empregam essas modernas técnicas aí. Temos também os sistemas de plantations lá, que seriam aquelas áreas gigantescas de um só
de uma só modalidade, né? Os plantations. Em áreas tropicais são comuns os plantations, propriedades agrícolas cuja produção é voltada para a exportação. Resquícios do colonialismo europeu, nessas propriedades agrícolas monoculturas são cultivados produtos tropicais como café, tabaco, algodão, frutas, chá, cana-de-açúcar, entre outros. Aqui nós temos alguns exemplos de plantation, né? Esse plantation na China, né? E temos outro exemplo aqui do plantation relacionados à Ásia, né? Não tem como falar sobre agricultura em países asiáticos e deixar de lado a rizicultura, né? A rizicultura ocupa grandes áreas de plantio no continente asiático. China e Índia são os dois maiores produtores mundiais de arroz, seguidos por Bangladesh e Vietnã. Os cereais são plantados em regiões mais setentrionais, como por exemplo o Cazaquistão, o Uzbequistão e principalmente a Rússia. A pecuária na Ásia, né? A pecuária na Ásia é praticada principalmente de forma extensiva, né? Onde os rebanhos são criados soltos, né? E a maior parte da produção é voltada para a subsistência. Os principais rebanhos são bovinos, suínos, ovinos e bufalinos. Esse tipo de atividade é realizado em amplas extensões de terra na Ásia Central e no Oriente Médio, áreas com vegetação de baixo porte, como os estepes, utilizados como pastagens. Um aspecto interessante aqui da pecuária na Ásia, né, é visto como uma atividade comum, né, onde a China é o primeiro produtor mundial de suínos, né, no ranking ali de maiores produtores, terceiro de ovinos e o quinto de bovinos, né? Até mesmo esse ranking aí da Ásia, dos maiores produtores de bovinos aí, de acordo com a Índia, né? Uma vez que possui o maior rebanho do mundo, né? Já que não é utilizado para alimentação, né? O rebanho bovino lá, os animais podem procriar, porém não é utilizado para a alimentação humana, onde a vaca é considerada sagrada, né? Temos também, vamos falar um pouquinho agora sobre a Oceania, né? A agricultura praticada predominantemente em regiões grandes, de grandes propriedades, é mecanizada e utiliza técnicas modernas de plantio e cultivo. As principais áreas agrícolas concentram-se nas regiões leste, sudeste e sudoeste da Austrália, onde os climas úmidos e os solos férteis são mais favoráveis ao cultivo de cereais, especialmente trigo e milho, cana-de-açúcar, uva, banana, entre outros. Pecuária da Oceania. A pecuária é praticada sobretudo nas áreas de clima semiárido. Destacam-se os rebanhos de ovinos, caprinos e bovinos, que garantem à Austrália uma grande produção de lã, pele e carne. Em 2016, o país esteve entre os 3 maiores exportadores de carne bovina e ovina no ranking mundial. Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido um pouco mais sobre o sistema agropecuário ali, assim, da Europa, como também da Ásia e da Oceania. Um abraço a todos, até a próxima.